Bom dia a todos. Estamos aqui para a realização da nossa 73ª sessão ordinária do Conselho Regulador da GR, na sexta-feira, dia 23 de 11 de 2012. 74ª reunião. 73ª é a ata. Eu queria justificar, na ausência do conselheiro José de Paula, que está de férias, e a devida mudança do dia da reunião, a conselheira Ana Carolina também disse que já tinha marcado uma consulta inadiável, então não iria poder comparecer, eu também me comunicou ontem. Então, mas tem o quórum necessário aqui, de 4 conselheiros, então nós damos início na nossa reunião, já passando para o item 2, pergunta aos conselheiros se tem alguma proposta de mudança da ata da sessão anterior, já que ela foi enviada antecipadamente a todos os conselheiros. Todos concordam com a aprovação da ata? Aprovado por unanimidade, que será assinado por todos. Item 3. O item 3, apresentação e discussão de processos com defesa a serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Com a palavra, o conselheiro José Duarte dos Santos. Senhoras e senhores conselheiros, bom dia. Processo número 2011, final 3805. Interessado, Hélios Coletivo e Carga Limitada. Auto de infração 855-914, artigo 2º, inciso 1, a linha K da resolução 3075-2009. Trafegar com veículo em serviço apresentando defeito em equipamento obrigatório. Infração constatada no terminal rodoviário de passageiro de Anápolis. Devidamente notificada, a autuada apresentou defesa tempestivamente e alegando que não concorda com a presente autuação, tendo em vista que a autoridade reguladora não menciona o fato ou situação delituosa que possibilita oferecer defesa pertinente. Afirma que o autor da infração deve ser desconsiderado por falta de fundamentação e indicação do fato ocorrido, a legislação invocada. Assevera que em nenhum momento ocorreu a descrição pormenorizada da suposta infração, pelo que a presente impugnação deverá ser julgada procedente em razão de que os fatos narrados no referido auto de infração não demonstram a existência de prática de ato ilícito. Enfatiza que no caso em tela não se visualiza nenhuma fundamentação legal que dê amparo para a manutenção da suposta infração que de fato não ocorreu. Alega, ainda que em respeito aos princípios constitucionais da legalidade e ampla defesa e contraditório, impõe-se seja o auto de infração em apreço extinto e anulado, porquanto a administração não pode se eximir de sua responsabilidade e que nunca a presunção de legalidade pode formar a convicção a favor do Estado. Ainda mais quando não houve na peça infracional lavrada afronta à legislação específica. Arremata fazendo uma verdadeira digressão sobre a doutrina e jurisprudência que entende socorrer a sua tese defensiva. Isso aqui deve ter sido feito pelo advogado de defesa da empresa, não é possível. Só faltou o cara arrematar aqui dizendo que, bom, o caso e apreço é que o distinto foi autuado porque estava com para-brisa do lado esquerdo danificado, que é o lado do motorista, né? Com uma trinca bem acentuada. Depende do ponto que você está. Não, do motorista, do lado do motorista. Não. Do lado esquerdo do carro. Só se você estiver dentro do carro. O lado esquerdo Se você do estiver carro de fora, é do lado direito. do lado de fora o cara não faz parte do carro. Né? Ok, então é do lado do motorista. Você está dentro do Para ônibus. você, o seu lado esquerdo, para mim, é o direito. Bom, levando em consideração que o auto de infração foi bem específico, trafegar com veículo em serviço apresentando defeito em equipamento obrigatório,
e o infrator recebeu a cópia, ele não pode alegar absolutamente nada com relação aos seus arrazoados constitucionais e legais, que foi tão bem defendido pelo meu assessor, que eu acho que deve ter sido o advogado de defesa deles. Em todo caso, levando em consideração os fatos apurados, a SUPAIP manifestou-se pela manutenção do auto de infração e a gerência jurídica referendou a decisão da SUPAIP. Portanto, este conselheiro acompanha a decisão tomada pela SUPAIP, pela gerência jurídica, e mantém o referido auto de infração, uma vez que as razões apresentadas pela empresa Hélio Coletivo de Carga Limitada não devem ser consideradas devido à ausência de amparo legal. Todos concordam com o parecer e o voto do conselheiro José Duarte Santos? Aprovado por unanimidade. Próximo. Processo 2 milhões final 04855, interessado. Empresa Santo Antônio de Transporte e Turismo Limitada. Auto de infração 856.154, artigo 2º e 3º, a linha D da resolução 3075/2009. Alterar sem prévia comunicação à NTT o esquema operacional da linha. Devidamente notificada, a parte interessada apresentou defesa desacompanhada do contrato social ou estatuto para comprovação dos poderes expressos da representação da empresa. A SUPAIP manifestou-se pela manutenção do auto de infração e a gerência jurídica referendou a decisão da SUPAIP. Votamos pela manutenção do referido auto de infração, uma vez que as razões apresentadas pela empresa Santo Antônio Transporte Turismo Limitada não devem ser consideradas, devido à não apresentação de documentos legais que comprovassem a representação conforme o artigo 39 da resolução 442 de 2004 da NTT. Foi muito rápido. Todos concordam com o parecer e voto do conselheiro? Eu queria que o senhor repetisse mais pausadamente qual que foi a motivação. Interessado, empresa Santo Antônio de Transporte Turismo Limitada. Não, só a motivação do auto aí. A tipificação? Isso. Devidamente notificada, a parte... Não. Por que foi? O que é a multa? Ele alterou sem prévia comunicação à NTT o esquema operacional da linha. Eu vou ler o auto de infração em apreço. A empresa é o 4855. 4855, Artigo 2º. A linha C, a linha A da resolução da NTT 3075/2009. Transportadora Supra implantando seção na cidade de Formosa, Goiás, que não consta no quadro. Ok, já entendi. Ele uma irregularidade. Parou lá em Formosa e não podia Isso, parar. Não podia. Ok. Todos concordam com o voto e o parecer do conselheiro? Aprovado por unanimidade. Item 4. É processo com recurso. Não, senhor. Não, senhor. Não é o senhor, não. Item 4. Item 4 é o conselheiro Danilo. Apresentação e discussão de processos com defesa a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Com a palavra, o conselheiro Danilo. Bom dia. Bom dia. Presidente, esses meus processos não são diferentes às situações de que a gente já havia visto previamente aqui no Conselho. Então, eu acho que eu vou simplificar aqui, vou resumir os relatórios. No seguinte sentido, esses dois primeiros processos, a gente poderia estar discutindo eles em conjuntos. Eles se tratam de auto-infração por alterar sem prévia comunicação à NTT o esquema operacional da linha. A empresa Hélios Coletivos e Cargas estaria fazendo a seção em Anápolis, em que não é permitida.
Uma da linha 10-17-9800, de Carazinho a São Félix do Xingu, ela estaria fazendo Anápolis a Palmas. E a outra da linha 10-17-9800, Carazinho e São Félix do Xingu, fazendo Anápolis a Guarataí, também não sendo permitida. Nas defesas, ela alega que, em suma, que recorrente também a algumas outras defesas de outras empresas, que o auto-infração que ela recebe é um pouco omisso quanto ao fato ou situação delituosa, o que prejudicaria as defesas. Isso, algumas notificações da NTT, as defesas, algumas alegam isso aí, que é bem sucinto o fato. Mas isso também já foi discutido, inclusive, pela NTT, são normas da NTT, esse modelo de notificação. Geralmente, realmente só consta a descrição do artigo, mas algumas consta, o pessoal colocam mais detalhadamente. Mas isso não impede a defesa, porque o processo é público, então a empresa tem acesso total a toda a situação, inclusive o relatório. Então, em face disso, quanto à alegação, inclusive da autuada, de que a administração não deve se eximir de sua responsabilidade quanto a provar a regularidade e legalidade de seus autos, ressalte-se que consta nos 2 autos bilhete de passagem emitido pela autuada, com origem em Itumbiara e destino a Palmas, e ainda declaração, e a outra origem em Palma, origem Itumbiara e destino a Guaraí, também em Tocantins, declaração do passageiro que comprou a referida passagem em Anápolis, com destino a Palmas, mas que a mesma foi emitida de origem Itumbiara para Palmas. Então eles vendem Anápolis, mas vendendo como se estivesse vendendo uma linha, para em uma Anápolis, seção que fala como se fosse de Itumbiara, falando. Isso. Então, de acordo com isso, não estou aceitando, estou aceitando a defesa, mas não conhecendo das suas alegações, e de acordo com isso, minha manifestação é manutenção. Todos concordam com o relato e o voto do conselheiro em relação aos processos 4.1 e 4.2? Aprovados por unanimidade. Próximo. Os próximos 3 processos, presidente, 4.3, 4.4 e 4.5, são autos de infração lavrados em desfavor da aviação São Luís Limitada. Os 3 processos por suprimir, que alterar o esquema sem prévia comunicação à NTT, ela não estaria fazendo a sessão em Morrinhos. Também são linhas diferentes, mas em todas as linhas ela estaria omitindo a sessão em Morrinhos, segundo o fiscal. O primeiro processo, do item 4.3, ela alega que teria... Aí esses processos meus aqui vão ser mais pela fé pública do fiscal, porque uma alega uma coisa, o fiscal fez o relatório em outro sentido. A empresa autuada alega no primeiro que tem o horário inicial na cidade de Goiânia às 8 horas e passa pelo terminal rodoviário de Morrinhos às 10h15, conforme esquema operacional da NTT. Analisando o mapa de viagem, nota-se que no dia da autuação houve o embarque de um passageiro naquela localidade. Passageiro este que estava portando a passagem número tal. Ela fala que inclusive embarcou um passageiro lá em Morrinhos. E junta aqui uns documentos da própria empresa aqui de que foi emitido esse bilhete. Mas aqui a gente observa que a declaração de que foi realizado o embarque de um passageiro na cidade de Morrinhos, junto com cópia do bilhete de passagem, não comprova que o veículo que realizava a linha Goiânia-Campo Grande, prefixo 19073204, adentrou o terminal rodoviário de passageiros de Morrinhos.
local onde a cessão é autorizada pela NTT, tendo em vista que o agente fiscal afirmou em seu relatório de operação, a empresa acima citada vem alterando o esquema operacional da linha em questão sem prévia comunicação à NTT, não entrando no TRP da cidade. E, ademais, ocorre em face do fiscal que prevalece a presunção de veracidade dos atos praticados pelo mesmo, no exercício de suas atividades, como servidor público, só é lidida tal presunção com prova robusta em contrário, ônus imputado à autuada e do qual a mesma não se desincumbiu. Dos outros dois processos, também a mesma situação, não estava fazendo sessão em Morrinhos, mas ela alega aqui que fez as referidas sessões, mas que, por exemplo, o primeiro, a sessão ela teria que fazer às 23 e 22 horas. E que o fiscal, o auto de infração foi lavrado à meia-noite e 35. Essa é a alegação principal. E do terceiro, que teria que fazer a sessão em Morrinhos 14 e 8 e não às 16h30, como está no auto de infração. Mas acontece que está no auto de infração o horário que o fiscal lavrou o auto, não é o horário que tinha que estar sendo parado lá. Então, de acordo com isso, eu também estou manifestando pela manutenção dos referidos aos infrações, dos três. Todos concordam com o parecer e o voto do conselheiro Danilo? Aprovados por unanimidade. 4-3, 4-4, 4-5. Isso. O item 4.6, João Cleiton Moreira da Silva, foi lavrado o auto de infração por executar serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros sem prévia autorização no percurso Gama, Distrito Federal, Cristalina, Goiás, 26/1/2011. Ele alega que, em síntese, que transportava trabalhadores rurais em estradas vicinais para as fazendas e de forma legal e transparente. Alega ainda que o itinerário não é Gama Cristalina, mas sim Fazenda do Sr. Paulo Borges, por nome de Agrité até Cristalina, que fica no município de Cristalina. Então ele alega que era um transporte municipal. Mas, entretanto, o que consta aqui do processo as folhas 4, termo de qualificação referente ao auto de infração, assinado por 5 passageiros que declararam que estavam sendo transportados entre as cidades de Gama e Cristalina. E, tendo em vista que não tinha autorização, eu manifesto pela manutenção. Todos concordam com o parecer e voto do conselheiro? Aprovado por unanimidade. Próximo. O processo do item 4.7 interessado Litur Turismo Limitada, foi lavrado auto de infração por executar serviço de transporte rodoviário interestadual sem prévia autorização no percurso de Paulo Afonso, Bahia, a Porto Velho, Goiás, em 9 de fevereiro de 2011. Como é que é? Porto Velho, Goiás? Paulo Afonso, Bahia, não, a Porto Velho, Roraima. Rondônia. Rondônia. Porto Velho, Goiás. Aqui, presidente, esse processo aqui é uma arte aqui que a empresa não conseguiu esclarecer nas suas alegações. Ele tinha autorização, ele pegou autorização para fazer transporte para um veículo, nesse itinerário, certo? Só que o veículo teve problema um problema mecânico e, de última hora, eles substituíram o veículo por um segundo veículo. Esse segundo veículo, quando foi sair, teve um problema no ar-condicionado. Mas aí o primeiro veículo já tinha sido consertado e eles colocaram o primeiro veículo para fazer a viagem. Não, até aí tudo bem, ele tinha autorização. Aí ele pegou a segunda autorização para o segundo veículo também. O problema
é que ele foi pego numa fiscalização, portando Mas essas ele levar autorizações as duas? em Jataí, no sul do estado. Então, Mas é aquele outro também. Para você ir para Campo Grande, você tem que passar em Morrinhos? não, é Aquele outro porque anterior. da São Luís é... Mas eu sei. Não. Goiânia é Campo Grande. Goiânia é Campo Grande, você tem que passar por Morrinhos? É porque a linha, ele tem umas 80 seções. Fica dando volta no... Ele tem uns 80 Você seções. vai lá em Morrinhos, passa por Tumbiara, depois entra. Eu sei, é. Não, mas tô falando que não... Fica dando volta. Não, só de folha de seção que tem, assim, dá 6 folhas dessa linha deles. Né? Então, aqui, ó. Então, se você sair de Paulo Afonso da Bahia para Porto Velho, Rondônia, você não tem que... Teoricamente, você não precisa nem entrar em Goiás. Tem uma... Mas mesmo se você passar por Goiás aqui... no máximo Brasília, que então ele foi pego na fiscalização aqui no sul do estado, entendeu? Então ele não conseguiu demonstrar aqui o que era o problema, entendeu? Com 44 passageiros. 40. Pois, hein, rapaz. Entendeu? Os caras pegam um ônibus e vai passando, né? Pegando gente, né? Onde que der, né? Pois é. Ok. Então, de acordo com... Não, mas tem as paradas também aqui, ó, deixa eu te falar. Paulo Afonso, sai de Paulo Afonso dia 8 de fevereiro, chega em Porto Velho, dia 10, vai para Jaci, Paraná, dia 11, e chega em Paulo Afonso de novo, dia 14. Não tem nada a ver. Jaci, Paraná fica entre. Porto Velho. Tem nada a ver com o Jataí, né? Entendeu? As duas autorizações dos dois ônibus lá aqui. O certado é do mesmo igual. Paulo Afonso, Porto Velho, Jaci, Paraná, Paulo Afonso. Pode ser. Perdeu, né? Queria conhecer as estradas de Goiás. Então, de acordo com isso, presidente, a gente viu que ele não conseguiu demonstrar por que ele estava em Jataí. E, de acordo com isso, eu volto pela manutenção, transportando passageiros. Todos concordam com o parecer e voto do conselheiro? Aprovado por unanimidade. Próximo. Tem que arrumar aqui. Não, o meu acabou. Tem Não, mais tem um. o da Lígia, né? Mais um. Lígia. 4.8. Lígia Honorato Falone Rockenbach. Não, é importante, hein? Foi lavrado auto de infração por trafegar com veículo em serviço sem extintor de incêndio no percurso Goiânia-Araguaína, Tocantins, 14 de 4 de 2011. Aqui é mais um que a gente leva pela fé pública do fiscal, porque aqui na defesa ela alega que possuía em todos os momentos o extintor de incêndio no lugar certo. E no relatório de fiscalização, o fiscal diz: no momento da abordagem, após verificarmos vários itens que são comumente fiscalizados em nossa rotina de trabalho, foi constatada a ausência do extintor de incêndio no veículo durante a prestação do serviço, ou seja, estava havendo descumprimento da legislação vigente. Então, de acordo com isso, vou pela fé pública do fiscal, manifesto pela manutenção. Todos concordam? Parecer e voto do conselheiro Danilo? Aprovado por unanimidade. 5. Item 5. Item 5. Apresentação e discussão de processo com defesa a serem relatados pelo conselheiro Felício José Círio Neto. A palavra, conselheiro Felício.
O item 5.1 e o item 5.2 são todos da empresa Andorinha, os dois. São autuações por infrações tipificadas em incisos diferentes, mas foram objeto da mesma operação, da mesma abordagem. E a defesa nas duas é igual. Eu vou fazer o relato de uma. 5.1 e 5.2, né? Trata o processo do auto de infração número 764.212 da NTT, lavrado em 10 de nove de 2008, na operação de fiscalização realizada na BR-364, Trevo de Mineiros, em desfavor da empresa Transportes Andorinha S.A., por transportar um passageiro de Mineiros para Santa Rita do Araguaia, sem portar o respectivo bilhete de passagem. Infração enquadrada no artigo 1º, inciso 1º, a linha A da Resolução 233/2003 da NTT. O inciso 1º diz: multa de 10 mil vezes o coeficiente tarifário por realizar transporte permissionado de passageiros sem a emissão do bilhete de passagem, exceto no caso de criança de colo. O outro processo, que é o final 8315, a empresa, o motorista, além de embarcar o passageiro sem bilhete de passagem, ainda transportava o passageiro na cabine junto com o motorista. Então, essa infração foi enquadrada no mesmo artigo, no inciso 3º, a linha J. Então, inciso 3º, multa de 30 mil vezes o coeficiente tarifário por transportar pessoa fora do local apropriado para este fim. Devidamente notificada através da notificação 1004 010 010 11 09 609, recebida em 2 de 2 de 2009, as duas notificações foram recebidas na mesma data. A autuada apresentou defesa tempestivamente em 4 de 3 de 2009. A supervisão de análise e instrução processual, através do parecer SUPAIP 380/2012, manifesta-se pela manutenção do auto de infração e normal prosseguimento do feito. O processo foi distribuído à conselheira Ana Carolina de Lima Costa, que, através do despacho 108/2012, em razão dos questionamentos feitos em reuniões da Câmara Setorial de Transportes, o encaminhou à gerência jurídica, solicitando manifestação acerca da validade da fiscalização da GR em rodovias federais e também referente às cláusulas do convênio com a NTT. A gerência jurídica, em atenção à solicitação da conselheira, junto ao ofício 82/2012 da NTT, ratificando o convite de fiscalização conjunta com a AGR, o que sana qualquer irregularidade. Após o processo foi encaminhado a este conselheiro para relatá-lo em reunião do Conselho Regulador. Em sua defesa, a autuada alega que realmente o motorista do veículo, agindo de má-fé, estava transportando um passageiro da cidade de Mineiros para a cidade de Santa Rita do Araguaia, sem o respectivo bilhete de passagem. Que a prática criminosa de seu motorista fora detectada pela fiscalização e serviu como prova para sua demissão por justa causa, que desconhecia o fato e, embora responsável pelos atos do seu preposto, não poderia prever que o mesmo estivesse incorrendo em falta grave, o que foi possível mediante a ação dos agentes da fiscalização, que por isso a penalização deve ser desconsiderada e é óbvio que não concorda com essa espécie de procedimento, tanto que demitiu o motorista por esse motivo.
e, com base nesses argumentos, ao final requer o cancelamento do auto de infração e o seu arquivamento. Da análise dos autos, verifica-se que a lavratura do auto de infração ocorreu conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo, não se verificando nenhum erro que possa invalidá-lo ou anulá-lo. Que os direitos à ampla defesa e o contraditório foram exercidos pela autuada. Que na peça de defesa apresentada, a autuada confirma a prática da infração e reconhece a sua responsabilidade pelos atos do seu preposto. Que a infração ocorreu e é irreversível, portanto, as alegações de desconhecimento do fato, de discordar desse tipo de procedimento e de ter punido com demissão o funcionário responsável, não justificam o cancelamento e arquivamento do auto de infração, conforme requer a autuada. É o relatório. Todos concordam com o relato do conselheiro? Eu voto. Voto. Diante do exposto, com base no que consta dos autos, em especial no parecer SUPAIP 380/2012, me manifesto pela improcedência das defesas e a consequente manutenção dos efeitos legais dos autos de infração referentes aos itens 5.1 e 5.2 da nossa pauta. Vale para os dois processos. Todos concordam com o voto do conselheiro em relação ao processo 5.1 e 5.2? Aprovados por unanimidade. Próximo. O item 5.3 se refere a um auto de infração da empresa Transbrasiliana. Trata o processo do auto de infração 581.984, lavrado em 4/8/2008, na operação de fiscalização realizada no TRP de Séries, em desfavor da empresa Transbrasiliana Transporte e Turismo Limitada, por suprimir viagem a que esteja obrigada sem prévia comunicação à NTT. Infração enquadrada no artigo 1º, inciso 3º, a linha H, da Resolução 233/2003 da NTT. O inciso 3º é a multa de 30 mil vezes o coeficiente tarifário, e a linha H, por suprimir viagem a que esteja obrigada sem prévia comunicação à NTT. Conforme comunicado datado de 11/12/2008, em razão de decisão liminar, o auto de infração ficou suspenso até o julgamento de mandado de segurança impetrado pela autuada. Devidamente notificada, através da notificação de autuação número 1004, 1001, 107, 65, 810, enviada em 6/7/2010, que o processo ficou paralisado, então foi movimentado de novo, próximo a essa data, né? Conclui-se aqui pelos autos que foi julgado e que a empresa perdeu o recurso que ela fez, o mandado de segurança, e aí o processo entrou em andamento novamente, mais ou menos próximo a essa data aqui. Então ela foi enviada em 6/7/2010 e recebida em 9/7/2010. A autuada apresentou defesa tempestivamente em 3/8/2010. A supervisão de análise e instrução processual, através do parecer SUPAIP 1089/2012, manifesta-se pela manutenção do auto de infração e o normal prosseguimento do feito. O processo foi distribuído à conselheira Ana Carolina, que, através do despacho número 64/2012, em atendimento à resolução número 225, o encaminhou à gerência da Secretaria-Geral. Isso é porque ele tinha sido encaminhado para ser relatado na Câmara de Transportes, aí depois houve aquela resolução para ser julgado por conselho e ela devolveu. Após, o processo foi encaminhado a este conselheiro para relatá-lo em reunião do Conselho Regulador da GR. Em sua defesa, a recorrente alega que a infração apontada não tem procedência, pois opera a linha com regularidade, continuidade e rígidos padrões de segurança e conforto. Que na data do fato, o que ocorreu foi um atraso no horário de partida causado pelo atraso de vários carros em razão das péssimas condições das estradas. E por isso requer o cancelamento do auto de infração e o deferimento do recurso.
Convém observar, não, isso aqui são aquelas questões da competência da GR, que são de praxe, né, Da análise dos autos, verifica-se que a lavratura do auto de infração ocorreu conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo, não se verificando nenhum erro que possa invalidá-lo ou anulá-lo. Que os direitos à ampla defesa e ao contraditório foram exercidos pela autuada. Que na peça de defesa apresentada pela autuada, nenhuma de suas alegações foram comprovadas, o que vale dizer, na verdade, que nada foi alegado, já que o ônus da prova cabe à autuada e assim inexistem elementos que justifiquem o cancelamento e arquivamento do auto de infração requeridos pela autuada. Já vou ao voto. Diante do exposto, com base no que consta dos autos, em especial no parecer SUPAIP 1089/2012, me manifesto pela improcedência da defesa e a consequente manutenção dos efeitos legais do auto de infração em apreço. Todos concordam com o parecer e voto do conselheiro Felício? Aprovado por unanimidade. Processo 5.3. Próximo. Item 5.4 refere-se a um processo de auto de infração da viação Chavante. Trata o processo do auto de infração 822.972, lavrado em 14 de 4 de 2010, na operação de fiscalização realizada no TRP de Aragarças, em desfavor da viação Chavante, por estar divulgando serviço não autorizado no TRP de Aragarças, onde a mesma não possui cessão ou autorização. Infração enquadrada no artigo 2º, inciso 2º, a linha J da Resolução 3075/2009 da ANTT. O inciso 2º fala que é a multa de 20 mil vezes o coeficiente tarifário, e o inciso J por empregar nos pontos terminais e pontos de parada e de apoio elementos de divulgação contendo informações que possam induzir o público em erro sobre as características do serviço a seu cargo. Devidamente notificado através da notificação de autuação 10.04.001.001.0506.2310, recebida em 31 de 5 de 2010, a autuada apresentou defesa em 2 de 6 de 2010. A supervisão de análise e instrução processual manifesta-se pela manutenção do auto de infração e o normal prosseguimento do feito. Após, o processo foi encaminhado a este conselheiro para relatá-lo em reunião do Conselho Regulador. Em sua defesa, a autuada alega que não utilizou nenhum meio de divulgação para induzir o público, tendo em vista que presta o serviço em absoluto respeito às normas regulamentares emanadas na ANTT, sendo, portanto, nulo o auto de infração pelo fato de inexistir a alegada infração imputada à autuada, que nenhuma prova que demonstre a suposta infração foi juntada aos autos pela fiscalização, pois a falta de prova que corrobore com o alegado pelo agente autuador vicia a nulidade do auto de infração. Aliás, vicia de nulidade o auto de infração. E com base nesses argumentos, ao final requer a anulação do auto de infração e o arquivamento do processo. Da análise dos autos, verifica-se que a lavratura do auto de infração ocorreu conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo, não se verificando nenhum erro que possa invalidá-lo ou anulá-lo. Que os direitos à ampla defesa e ao contraditório assegurados pela Constituição foram exercidos pela autuada. Que na peça de defesa apresentada pela autuada não foi carreada para o bojo dos autos nenhuma prova que tivesse o condão de elidir o auto de infração contestado. Pelo contrário, a fotografia juntada ao processo pela fiscalização retira qualquer insegurança processual quanto ao feito. Diante do exposto, com base no que consta dos autos, em especial no parecer SUPAIP 2436/2012, me manifesto pela improcedência da defesa e a consequente manutenção dos efeitos legais do auto de infração em apreço. Todos concordam com o parecer e voto do conselheiro pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. Item 6. O item 6.
Apresentação e discussão de processos com recurso a serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Com a palavra o conselheiro José Duarte. Processo com recurso. Processo 2009, final 0453. Interessado, Autoviação Goianesa Limitada. Auto de infração número 11.652, artigo 11, inciso 38, da Resolução 297/2007 do Conselho de Gestão. Veículo sem equipamento com registrador gráfico ou equipamento similar. A autuada apresentou recurso, tempestivamente, onde alegou em síntese que houve falha de notificação, uma vez que o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente, se no prazo máximo de 30 dias não foi expedida a notificação de autuação. Afirmou que não estava o tacógrafo por defeito, mas que estava rodando com um novo tacógrafo, que é trocado diariamente. E no momento da fiscalização, o motorista estava parado colocando o tacógrafo. Portanto, não estava transitando e a autuação não se deu em diligência com o veículo em movimento. Daí a insegurança do auto de infração. O auto de infração aqui é claro, a empresa colocou em operação veículos sem estar equipado com o registrador gráfico, tacógrafo, na linha 550 Goiás Séries. O relatório de fiscalização, referente ao relatório de não conformidade número 3068, diz: em fiscalização realizada no terminal rodoviário de passageiros de Goiás, Cidade de Goiás. Da cidade de Goiás em Goiás, né? Cidade de Goiás em Goiás. Dia 8 de janeiro de 2009, abordamos o veículo placa KCL 7086, número de ordem 94003, disco 4, de propriedade da empresa Autoviação Goianesa Limitada, conduzido pelo senhor Juarez Martins de Oliveira, que fazia a linha 550, trecho entre a cidade de Goiás e Séries. Ao verificarmos se o veículo estava equipado com os equipamentos obrigatórios, previsto por lei, notamos que o carro não estava equipado com o registrador gráfico, o tacógrafo. Mediante o flagrante, lavramos o auto com base no artigo 11, inciso 38 da Resolução 297/2007 do Conselho de Gestão. Sem mais, era o que tínhamos a informar. Iporá, 9 de janeiro de 2009, Rodrigo de Freitas Vitorino, fiscal. Portanto, a alegação de que estava colocando um novo tacógrafo, que é colocado diariamente, e no momento da fiscalização o motorista estava parado colocando, portanto não estava transitando e a autuação se deu em diligência com o veículo em movimento, daí a insegurança do auto de infração. É absolutamente insubsistente, inconsistente. Por essa razão, a SUPAIP manifestou-se pela manutenção do auto de infração e a gerência jurídica referenda a decisão da SUPAIP. Diante dos fatos, tendo em vista o que já foi manifestado dos autos, este conselheiro se manifesta por conhecer e negar o provimento ao recurso apresentado pela autuada e manter o referido auto de infração em nome da empresa Autoviação Goianesa Limitada. Todos concordam? Parecer e voto conselheiro José Duarte. Aprovado por unanimidade. Próximo. Processo 2010, final 6886. Interessado, empresa Expresso Maia Limitada. A empresa atrasou viagem do horário de 15 horas, partindo de Iporá com destino a Jussara, no veículo que saiu de Iporá às 17h20. Linha 605, Iporá, Jussara. O auto de infração lavrado é de 15.179, artigo 11, inciso 6 da Resolução 297/2007, da CG,
suprimir viagens sem prévia autorização da GR. A autuada apresentou recurso tempestivamente, onde alegou que, muito embora tenha constado que ocorreu alteração nos pontos de partida do trecho de horário mencionado, havia um ofício de alteração do quadro de horário da referida linha, que a empresa não retardou o horário de viagem sem motivo. A empresa alegou que a autuação fere o princípio constitucional de ampla defesa e requer que seja cancelado a auto de infração. A SUPAIP manifestou-se pela manutenção do auto de infração e a gerência jurídica acompanhou essa decisão, referendando-a. Manifesto, portanto, por conhecer e negar o provimento do recurso apresentado pela autuada e manter o referido à auto de infração em nome da empresa Expresso Maia Limitada. Era o que eu tinha a informar. Todos concordam? Parecer e voto, conselheiro José Duarte. Aprovado por unanimidade. Processo 2010, interessado Expresso São Paulo Limitada. Auto de infração. Não. Hã? Tem mais dois Expresso Maia. Era. 6.3 e 6.4. Você fez todos da Maia junto? Não, a Maia tem 1, 2 e 3. Eu li só o primeiro, né? Isso. Eu li só o primeiro. Isso. Então o próximo vai ser 6886. 6893. É final, 2010, final 6893. Isso. É o 3.2. Interessado, Expresso Maia Limitada. Auto de infração 15.179, artigo 11, inciso 6 da Resolução 297/2007 do Conselho de Gestão, suprimir viagem sem prévia autorização da GR. A autuada apresentou recurso tempestivamente, onde alegou que, muito embora tenha constado que ocorreu alteração nos pontos de partida do trecho do horário mencionado, havia um ofício. É o mesmo texto. Quando for assim, você põe para botar em bloco. É a mesma coisa, o mesmo texto. A mesma defesa. Esse aqui, o primeiro poderia botar em bloco, os outros não. Então, repetindo. Processo 2010, final 6893. Interessado Expresso Maia Limitada. Auto de infração número 15.179, artigo 11, inciso 6 da Resolução 297/2007 CG. Suprimir viagem sem prévia autorização da GR. A autuada apresentou recurso tempestivamente, onde alegou que, muito embora tenha constado que ocorreu alteração nos pontos de partida do trecho de horário mencionado, havia um ofício de alteração no quadro de horário da referida linha, que a empresa não retardou o horário de viagem sem motivo. A empresa alegou que a autuação fere o princípio constitucional de ampla defesa e requer que seja cancelado o auto de infração. A infração é: empresa suprimiu a viagem no horário das 14h30, saindo de Iporá, Goiás, com destino a Morinópolis, sem prévia autorização da GR. Linha 722, Iporá, Morinópolis. A SUPAIP manifestou-se pela manutenção do auto de infração e a gerência jurídica referendou a decisão da SUPAIP. Sendo assim, este conselheiro se manifesta por conhecer negar o provimento do recurso apresentado pela autuada e manter o referido auto de infração conforme os dados apresentados supra. Infração em nome da empresa Expresso Maia Limitada. Não, foi só um. O outro não se refere. É só o segundo. O outro já se refere a um outro tipo de. Mas quando põe em bloco assim, você já grifa, põe uma chave. Viu, senhor? Você só se preocupa em estender a defesa da autuada. Eu acho que esse cara recebe. Pode ser. Ele faz uma razoada desse tamanho para defender a empresa, depois faz um. E o salário. Foi o 3.2 a votação. 3.3. Em votação, o parecer e o voto do conselheiro José Duarte dos Santos. Pela manutenção do Pela manutenção do auto de infração. Todos concordam? Aprovado por unanimidade. Desculpa pela ausência, um minuto. É que o governador estava na linha, querendo falar 2 minutinhos. Okay? Você imagina o governador se atrever a interromper a sessão do senhor presidente. O governador merece. Processo de 2010, final 6890, interessado Expresso Maia Limitada.
Auto-infração 1576, artigo 11, incisos 4 da Resolução 297/2007 do Conselho de Gestão. Não utilizar ou alterar os pontos de partida, chegada a parada ou sessão estabelecida pela GR. Devidamente notificado, a autuada apresentou recurso tempestivamente, alegando que não infringiu o dispositivo acima evidenciado. Conselheiro. Menos. Batista. Devidamente notificada, a autuada apresentou recurso tempestivamente, alegando que não infringiu o dispositivo acima evidenciado, uma vez que é permissionária do Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros da linha 1014, entre a cidade de Goiânia e Nazário, com características convencional, concessionamento em diversas cidades há quase 3 décadas. Afirma que possui autorização para estacionamento na cidade de Santa Bárbara de Goiás, advindo de um despacho número 122/2005, de 7 de abril de 2005, da Diretoria de Transporte da GR. A SUPAIP manifestou-se pela manutenção do auto de infração e a gerência jurídica referenda. Este conselheiro, por conhecer e negar provimento do recurso apresentado pela autuada, resolve, acompanhando a posição da gerência jurídica e da SUPAIP, manter o referido auto de infração em nome da empresa Expresso Baia Limitada. Todos concordam? Parecer e voto, conselheiro. Aprovado por unanimidade. Estava doido para chegar no São Paulo. Próximo. Não perdeu o outro, empatou, mas tem que ter perdido. 2010. Processo 2010, final 3184. Interessado, Expresso São Paulo Limitada. Auto de infração número 14.551, artigo 10, inciso 11 da Resolução 297/2007 do Conselho de Gestão. Trafegar com veículo em serviço sem documento de porte obrigatório, CRLV, que se encontrava vencido. Infração constatada no terminal rodoviário. Não estava de porte ou estava vencido? Ele está dizendo que sem documento de porte obrigatório. Porque quando ele está vencido é como se não tivesse. Ele não existe. O CRLV só existe se ele estiver dentro da data de validade. Se ele não tiver, não existe. É como você ser flagrado com a habilitação vencida. Você está sem habilitação. Não interessa que o papelzinho está na sua mão, mas está vencido, não existe. É assim, né? O Código de Trânsito determina ele isso. Está lá, fisicamente não existe. Não, está vencido. Ué, mas está lá. Se bem que eu sempre discordei da questão da habilitação, que a habilitação não é a habilidade do motorista que está vencida, é o testado médico. Quer dizer, o indivíduo não perdeu a condição de estar habilitado para dirigir o veículo daquela categoria. Não. Mas ele não tem. O que vence é o atestado médico. Aí se estende a toda a habilitação. Não, eu acho que isso é um equívoco da... Não, mas não estou falando isso. Eu concordo com o conselheiro. O problema é que se ela não existe, se ela está lá, ela está vencida, mas fisicamente ela está lá. Não, tá, mas não vale. Tudo bem, mas está lá, está vencida. Então, tem o mesmo valor da nota de R$3. Com a validade vencida não vale, tudo bem, mas fisicamente ela está lá. Ela tem a mesma validade de uma nota de R$3, não vale nada. Não. Está errado. Está errado. Mas está lá. Bom, feito essa pequena observação, o CRLV se encontrava vencido, a infração foi constatada no TRP de Formosa. Devidamente notificada, a autuada apresentou recurso tempestivamente, alegando que houve um desencontro entre o motorista e o fiscal, que foi um tanto grosseiro com o condutor do veículo, deixando-o bastante nervoso, não conseguindo encontrar o documento solicitado. Diz que tal documento é de responsabilidade da Polícia Rodoviária, pois em nenhuma legislação de transporte de passageiro existe escrito em seu regulamento que necessita deste documento como porte obrigatório e que não pode ser penalizado por um problema que não ficou claro realmente que houve infração, ficando dúvida se esse agente não agiu com a falta de bom senso, pois foi comunicado que havia o documento. Alega que o auto de infração não pode prosperar, pois a infração foi constatada em 1 de 4 de 2010 e o auto lavrado em 6 de 5 de 2010. Data muito posterior a toda e qualquer legislação determina que o auto de infração deva ser lavrado no momento da infração e isso não ocorreu. A SUPAIP manifestou-se pela manutenção do auto de infração, a gerência jurídica referendou o ato. E este conselheiro se manifesta por negar provimento do recurso e manter o auto de infração já consagrado pelas instâncias. Eu queria fazer uma consideração.
o relato do conselheiro. O relato do conselheiro dá muito mais espaço e amparo à defesa do que ao auto de infração. A justificativa do auto, eu proporia ao nobre conselheiro, que é o responsável, infelizmente, que fizesse... Infelizmente eu vou levar um papelzinho lá para a mesa de Vossa Excelência para propor umas certas alterações. Tá certo. Bom, meu voto é pela manutenção do auto de infração, referendado pela SUPAI e pela gerência jurídica. Ele fala tanto que parece que está certa a defesa, né? Que nós estamos sendo injustos, que a defesa está certa, né? Bom, mas está claro e caracterizado que houve infração. Ok. Com a palavra o conselheiro Felício. Está funcionando. Não, só para defender o assessor do nobre conselheiro Zé Duarte, eu acho que ele está correto. Ele descreveu os argumentos da defesa e lá embaixo ele comentou pouco porque não tem fundamento nenhum, é só blá 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 blá. Ele falou que não vale nada. Mesmo porque os fundamentos da defesa foram no sentido de que não tem legislação que dispõe sobre o assunto. E tem. Que é a nossa. Então, é simples ele apenas confessa que a realmente estava fazendo. do assessor. Tem, simplesmente mas tem. Ele só falou blá blá blá. Não, eu concordo, só que não precisa falar que ele deixou o motorista nervoso. Deixou o motorista nervoso. Não, aí o motorista ficou tremendo e não achou o certificado. Todos concordam com o voto e parecer do conselheiro Zé Duarte dos Santos Mendonça? Aprovado por unanimidade. Próximo item 7. Item 7. Apresentação e discussão de processo com recurso a ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Conselheiro Danilo. Então, versos presentes autos acerca de auto-infração 14343, lavrar em desfavor da empresa Aviação Araguarina Limitada, em face do relatório de fiscalização 6108, por interromper serviço autorizado pela GR na linha 113 Piranhas, Goiânia, em 15/3/2010, tendo a empresa, segundo a auto-infração e comenta, infringido o artigo 12, inciso 7 da Resolução 297. Devidamente notificada, a empresa supracitada apresentou defesa tempestivamente, que foi apreciada pela Câmara Setorial de Transportes, que resolveu manter o auto-infração, nos termos da Resolução 1026 de 2012, da Câmara Setorial de Transportes, gerando uma penalidade de multa no valor de R$ 1.600. A empresa autuada foi notificada desta decisão para recolher a importância supracitada aos cofres desta agência ou apresentar recurso, tendo a mesma as folhas 25 e seguintes apresentado recurso acompanhado dos documentos de representação, alegando que não se tratou de interrupção de serviço sem autorização, mas apenas se encontrava suspensas temporariamente, uma vez que a linha 1600 Piranhas, Goiânia, não reúne condições de autossuficiência devido à sua baixíssima demanda e, de outra sorte, tinha o seu merecimento, tinha o seu mercado suficiente atendido pela linha interestadual Goiânia-Barra do Garças, também concessionada à Autuada, que oferece seções em Iporá, Arenópolis, Piranhas, Bom Jardim e Aragarças, inclusive com tarifas 24% mais barata que aquelas da linha intermunicipal, e querendo ao final a nulidade do auto de infração. A SUPAIP, em parecer constante às folhas 39 e 40, que restou ratificado pela gerente jurídica, manifestou-se pela manutenção do auto de infração ante a ausência de qualquer irregularidade na lavratura e o normal prosseguimento do feito. Em seguida, o processo foi encaminhado a este conselheiro para relatá-los junto ao Conselho Regulador da GR. Da análise dos autos, temos que o recurso da autuada é tempestivo e atende o disposto nos artigos 32 e 38 da Resolução 297.
Especificamente no que concerne ao mérito, o conteúdo do recurso propriamente dito não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação do auto de infração, pois, não obstante tenha alegado a empresa recorrente que não se tratou de interrupção de serviço sem autorização, mas apenas se encontrava suspenso temporariamente, não demonstrou em momento algum tal fato, ônus este que lhe competia. Ao contrário, as informações contidas no despacho folhas 44 noticiam situação absolutamente diversa da aduzida pela autuada e que corrobora com a irregularidade materializada pela lavratura do auto de infração constante dos autos, visto que à época da lavratura do referido auto de infração, 13/3/2010, a autuada não estava autorizada a paralisar a linha em questão. Sobre a suposta nulidade nos elementos do auto de infração também alegados, em sede de recurso, com esteio no aduzido pela SUPAIP, ratificado pela gerente jurídica, não se vê esse relator qualquer violação na forma ou motivo do referido ato administrativo. Então, para esclarecer, foi autorizado uma paralisação temporária, mas posterior à lavratura do auto de infração, posterior ao fato que gerou o auto de infração. Ok. Depois do auto de infração, aí foi concedida uma suspensão para essa linha. Suspendeu? Não, ele está muito... Todos concordam com o parecer do conselheiro? Eu acho que ele está querendo pegar os autos com ela mesmo. Ela. Vota. O senhor já votou também, conselheiro? O voto é pela manutenção. Todos concordam com o voto pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. Uma referência especial à forma que foi relatada os fatos do auto. Item 8. Item 8. Apresentação e discussão de processo com recurso a ser relatado pelo conselheiro Felício José Círio Neto. Palavra, conselheiro Felício, desculpa. Fala para ele fazer um estágio lá. Referente ao processo 2010, final 3187 da AGR. Em operação de fiscalização realizada no TRP de São Domingos, em 15/4/2010, foi lavrado o relatório de não conformidade 4984 em desfavor da empresa São Paulo Limitada por trafegar com veículo com defeito em equipamento obrigatório, veículo em serviço com extintor de incêndio vencido e descarregado. Infração enquadrada no artigo 12, inciso 32 da Resolução 297/2007 do Conselho de Gestão, dando causa à lavratura em 14/5/2010 ao auto de infração 14.610. Devidamente notificada, a autuada deixou de apresentar defesa. Após a CONIP emitiu o relatório técnico, remetendo ao parecer GEJUR 1229/2011, que se manifesta pela manutenção do auto de infração. Submetido à apreciação da Câmara Setorial de Transportes, esta, acatando o voto do conselheiro relator José de Paula Moraes Filho, expressa em seu relatório, resolve manter o auto de infração em comento conforme disposto na Resolução 1452/2011 da Câmara Setorial de Transportes. Devidamente notificada, através da notificação 1481, recebida em 12/8/2011, a recolher a importância de R$ 1.600 referente à multa aplicada, ou apresentar recurso ao Conselho Regulador no prazo de 15 dias, a autuada protocolou o recurso tempestivamente em 24/8/2011. Submetido à análise da supervisão de análise e instrução processual, esta, através do parecer SUPAIP 4.200/2012, ratificado pelo despacho 5671 da Gerência Jurídica, se manifesta pela manutenção do auto de infração e normal prosseguimento do feito. Em seu recurso, a recorrente alega que o agente não está autorizado a violar o lacre de um equipamento previsto pelo Inmetro, e o extintor não estava descarregado, ficando também um tanto confuso a grafia do auto com a falta de concordância verbal para explicitar a infração.
que não há conotação com a descrição deste auto e assim dificultando a defesa da concessionária prevista no artigo 5º da Constituição, que não podemos ser penalizados por um problema que não ficou claro realmente o que houve de infração, ficando dúvida se este agente agiu com a falta de bom senso ou talvez tenha alguma diferença com a empresa, ou será que necessitaria de mostrar serviço, produtividade. Que o auto de infração não pode prosperar, pois a infração foi constatada em 15/5/2010 e o auto lavrado em 14/6/2010, data muito posterior, e toda e qualquer legislação determina que o auto de infração seja lavrado no momento da infração, o que não ocorreu. Ao final, requer o cancelamento do auto de infração. Da análise do recurso apresentado, conclui-se que as suas alegações são insubsistentes, não trazendo ao processo prova alguma dos seus argumentos ou qualquer elemento que justifique a anulação do auto de infração. Ressalta-se ainda que o artigo 17 da Resolução 297 estabelece que, ocorrendo não conformidade da prestação dos serviços previstos nessa resolução e elaborado o respectivo relatório à diretoria de transportes, a diretoria de transportes, dentro do prazo de 30 dias, lavrará o auto de infração devido a ser encaminhado com a respectiva notificação ao infrator por remessa postal com aviso de recebimento, não havendo como prosperar, portanto, a alegação de que o auto de infração fora lavrado em data muito posterior e por fiscal diferente daquele que constatou a infração. Quanto ao auto de infração, a sua lavratura ocorreu conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo, no que se refere à competência, objeto, motivo, forma e finalidade, não se verificando nenhum erro que possa invalidá-lo ou anulá-lo. Da análise dos autos, observa-se que os direitos à ampla defesa e ao contraditório foram exercidos pela concessionária autuada e devidamente apreciados. Voto. Diante do exposto, com base no que consta dos autos, em especial no parecer SUPAIP 4.200, número bonito, né? 2012, me manifesto pela improcedência do recurso e a consequente manutenção dos efeitos legais do auto de infração em apreço. Todos concordam? Parecer e voto do conselheiro Feliz? Aprovado por unanimidade. E tem 8 e 9. Desculpa, 9 e 10. Só falta esse aqui, é rápido, né? Não, aqui é 2 minutos. Esses processos. Aí a gente faz uma pausa. O do item 9 são defesas que não comprovaram o poder de representação do subscritor das respectivas defesas, e do item 10 com a defesa intempestiva, então a gente não está aceitando e, de consequência, manifestando pela manutenção dos referidos aos de infração. Todos concordam com os processos 9.1 a 9.3 e 10.1, relatado pelo conselheiro Danilo, pela manutenção do voto do auto? Aprovados por unanimidade. Vamos dar 5 minutinhos de intervalo, a pedido do conselheiro Zé Duarte dos Santos, e voltamos logo em seguida. Interesse do Conselho Regulador, eu pergunto aos conselheiros se tem alguma consideração. Provável. Se você ficar bonzinho, aí não. Depende da sua conduta até o final do ano. Se a sua conduta for merecedora até o final do ano. Fazer o comentário rapidinho sobre o negócio. Pois não, com a palavra a nossa gerente jurídica, Alice. Só um comentário a respeito de um memorando que foi encaminhado ontem pela Gerência de Energia, a Gerência Jurídica, a respeito de uma proposta de alteração da nossa lei 3.569, atendendo a algumas solicitações da própria Agência Nacional de Energia Elétrica.
e eles encaminharam a proposta para o... Nós alteramos por 2 vezes, eles encaminharam uma vez e agora na segunda vez também para a Procuradoria Geral Federal e a Procuradoria Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, para que se pudesse ser feita algumas ponderações. A manifestação foi feita por meio do parecer 0600 de 2012 da PGE da ANEEL. Em suma, o que eles dividem quais eram as solicitações a serem atendidas e, ao final, conclui-se a procuradora, que fez o parecer, de que ela opinou pela compatibilidade da proposta de alteração da legislação do Estado de Goiás aos requisitos estabelecidos no convênio de cooperação da ANEEL, que foi celebrado. E fez só 2 ressalvas que nós já comentamos, que em relação até a ponto de que a ANEEL deveria ter sido mencionado na legislação nossa, de que a ANEEL é a segunda instância de julgamento, mas isso a gente menciona, tem da 3.569, fala que é do convênio, então não há que se falar. E outra questão que eles colocam também, que poderia ter sido mais explanado de como vai ser essa Câmara de Julgamento, que vai ficar como primeira instância. Mas os pontos principais que eles consideram que foram todos sanados, principalmente da primeira e segunda instância, eles mencionaram também os requisitos da Assembleia Legislativa, né, hipótese de perda do cargo, que isso foi completamente sanado, a forma como foi feita. Está compatível também os... Deixa eu ver aqui, ó. As recomendações ressalvadas... Liga para mim, depois você me fala. Apresento menção quanto à autonomia da GR também, ela nem mencionou mais isso, e a ANEEL ser a última instância decisória, que é essa recomendação, mas isso, ao que me parece, não havia sido mencionado anteriormente, e a gente tem a menção do convênio. Mas muito boa justificativa, principalmente da primeira e da segunda instância, que nós estamos fazendo uma alteração considerável, porque a Câmara Setorial ela vai ficar como uma Câmara deliberativa, né, e vai se criar um outro membro, um outro órgão de Câmara julgadora composta apenas por servidores da GR. Eles apenas mencionam que esses servidores não podem ser os conselheiros. E foi essa, e não será, porque foi essa a nossa mudança, né? Mas era um comentário a ser feito, tá bem fundamentado, e isso pode servir de auxílio até para apresentar para os próprios representantes da Câmara Setorial. Tá? Bom, eu tenho algumas considerações aqui rápidas. Primeiro, fazendo uma avaliação do seminário ontem. Eu acho que qualquer seminário, qualquer coisa que você vai fazer hoje que é um assunto específico é difícil, né? Às vezes você vai fazer de um assunto que é transporte intermunicipal só, então é difícil. A gente, uma equipe grande, aí, o pessoal mobilizando, mandamos ofício, mandamos e-mail, telefonamos. Então é difícil a participação das pessoas, né? Só para ter noção, quer dizer, eu mandei convite para o sindicato, para as 36 empresas que tem a gestão aí de alguma linha e tal. Quer dizer, devia estar lá uma meia dúzia, né, que são os diretamente interessados, né. Prefeito foi lá uns 4, né, e uns 2 representantes. Mandei para boa parte dos prefeitos. Então é difícil mesmo, mas eu acho que mesmo assim foi boa a participação, né, tive uma participação razoável. Eu acho que foi bastante positivo. O governador até perguntou agora se foi bom e tal. Acho que a participação dele foi muito boa. Mas eu acho que foi positivo, né? Eu acho que foi positivo. A avaliação geral acho que foi positivo, enriquecedor. E serve também de parâmetro, né? Para o próximo ano nós vamos ter o 3º encontro, né, goiano, para a gente ver um assunto, na época que estiver em pauta, alguma coisa interessante, para a gente fazer
um seminário bem feito. Mas não é fácil, né? Você mobilizar pessoas, você para aquele assunto específico, não é fácil, não. Mas eu acho que, no geral, foi uma avaliação boa. E a gente percebe muito, até pelas considerações que foram feitas nos questionamentos ao final, da importância, já que nós estamos fazendo um novo sistema que é totalmente diferente do que hoje existe, a dificuldade de compreensão dessas pessoas de que o sistema não vai ser equivalente ao que hoje tem. O pessoal só toma como base o atual, né? Só e a mudança é grande. A mudança vai ser grande. E isso eu trago aqui como ponto positivo, que algumas pessoas que não tinham conhecimento nenhum do que vai ser o novo sistema, estavam ali. Eles tentando compreender. Pelo que a gente viu lá, até o próprio sindicato, né? Não tem um conhecimento total, não tem uma coisa. Algumas pessoas me procuraram lá que queria ver o dado mais específico e tal, está à disposição. Eu acho que agora vai ter a consulta pública até o dia 21 de janeiro. Lógico que é um período aí de final de ano, né? Mas se for necessário, acho que a gente prorroga. Eu quero ver diariamente se tem alguma contribuição, alguma coisa. Mas eu acho que foi uma fase, eu acho que nós vencemos mais uma fase ontem, né? De esclarecimento, de seminário e tudo. Tem essa fase agora da consulta pública, depois nós vamos ter uma audiência pública. Mas eu acho que, no geral, está bem encaminhado. Eu acho que as pessoas estão assimilando, né? Estão assimilando. Lógico, tem algumas coisas pendentes ainda. A gente sabe que vai ter algumas coisas, alguns assuntos que podem ser mais polêmicos, mais discussão, mas eu acho que está bem encaminhado. Eu acho que está bem encaminhado. Pois não, conselheiro? Sim. Mas eu mandei. Mandamos para todo mundo. Mas teve algumas surpresas até positivas, por exemplo, mandamos para todas as agências estaduais, teve lá um representante teve fórum do palestrante do Ceará, teve do Tocantins, teve de Santa Catarina, né? Eu acho que isso é assim mesmo, mas eu acho que foi positivo. Eu acho que foi positivo a participação, o debate, a participação do CEFTRU. Eu acho que não ficou nada sem resposta. Eu acho que foi bastante positivo, né? Bom, só esclarecendo que também nós estamos finalizando a minuta do marco regulatório, né? Acredito que semana que vem, né, Giovana? Né, Alice? Eu acho que a gente finaliza isso. E eu quero colocar em consulta pública também. Vamos fazer a mesma coisa, vamos enviar oficialmente para o Ministério Público, o Tribunal de Contas, os usuários, o CETRIMP, para eles darem a sua contribuição também, e vamos colocar em consulta pública também, né? Eu acho que o papel da agência reguladora é esse. Isso tem muita discussão, vocês não imaginam a discussão que tem esse tipo de coisa na ABAR. A ABAR está lá sempre tem, nas reuniões lá, sempre tem uns 20 representantes lá. É sempre bastante movimentado. E esse tipo de coisa é muito discutido. Por exemplo, da transparência, da visibilidade. Então, essa coisa de colocar em consulta pública, eu acho que é bastante... É como eu sempre disse, nós não temos nada que esconder, nós não temos nada aqui que não pode ser dado conhecimento a todos. Então, consulta pública, para mim, é uma forma de você estar popularizando, divulgando, dando transparência. Eu acho que isso é muito importante. Que as contribuições na consulta pública, ao ver do jurídico, são muito mais consideráveis, muito mais relevantes do que na própria audiência pública, né? Porque a audiência pública, pela oralidade, pela celeridade, ali a gente não consegue tantos fundamentos técnicos que são possíveis de ser identificados na consulta pública. Então a gente vai acompanhando aí o que vem de propostas em relação a essa consulta pública e vamos repassando a vocês. Mas eu achei foi bastante interessante e vamos estar fazendo isso, próximo passo, o marco regulatório, então, que a gente vai estar colocando em consulta pública. Tinha, ué. O menino, o superintendente lá, o que era do Detran lá, o seu amigo, o que era do PT, Não, que Horácio.
O menino lá, o superintendente, que era da MT, o Antenor, o superintendente da cidade, ué. Também tinha um representante, tinha representante do Tribunal de Contas, Ministério Público, então acho que foi bastante representativo. Na verdade, o Ministério Público, ele tinha me ligado mais cedo, na verdade ele não tinha feito apresentação nenhuma, então ficou falando que ia chegar mais tarde, então, mas eu acho que é bom. Só de estar presente, manifestar e tal, acho que é importante, né? Bom, o outro assunto, na próxima reunião de quarta-feira eu não estarei presente, que vai ter outra reunião da BAR em Porto Alegre. Eu pergunto, vocês querem realizar na quarta ou a gente deixa para sexta? Porque eu vou ficar lá quarta e vou chegar quinta de manhã. Se vocês concordarem, a gente pode fazer na sexta. Ok? Na próxima sexta? Podemos. A gente faz sexta, ou uma ou outra faz à tarde, né? Ok? Vê isso. Hã? Mioranza? Ué. Tá. Aí acerta isso? Ok? Eram essas as considerações. Muito obrigado a todos pela presença.